João capítulo 11, verso 20. João capítulo 11, verso 20. Ajuda a pessoa do lado aí a abrir a Bíblia, gente, porque Deus vai falar. Eu creio. Diga aleluia alguma coisa aí, meu irmão. Tem dois aleluia ali, um glória a Deus ali. Eu vim celebrar Jesus hoje. Amém. Eu estou feliz. João capítulo 11, verso 20. João capítulo 11, perdão, verso 38. Tira do slide. O pessoal abre a Bíblia. 11, 38. 11, 38. Olha para a pessoa do lado aí, e verifica se ela está mesmo na Bíblia no celular ou está no Instagram. Ou está no WhatsApp respondendo aí. Verifica. Se ela tiver, fala, sai cão. Sai cão agora. Ok. João capítulo 11, verso 38. Quem com a voz bem bonita pode ler? Calma, calma. Ah, gente. Olha lá. Diga, cheira mal. Fala, ele já cheira mal. Quantos dias? Tem alguma Bíblia que está 3, 2, 1 dia? Quantos dias? 4 dias. Já cheira mal porque já faz quantos dias? 4 dias. Vai. Mas digo isso. Calma, calma, calma. Equilibrador, gente. Isso aqui é forte. Equilibrador? Olha a pessoa do lado e fala isso. Ok? Boa. Quem saiu? Morto vivo, né? Morto que saiu é o morto vivo. Vai. Vamos lá, pera um pouquinho. Segura, segura. O que ele falou? E deixam. E tenta aí dando um glória a Deus. Todo mundo já conhece a passagem do irmão Lázaro, né? Já ouviu falar essa passagem? Essa passagem, meditava nela, Deus ia ministrando meu coração. Tem coisas que nós precisamos entender nessa passagem, porque a história de Lázaro, suas irmãs e Jesus não se resume só agora, nesses versículos do 38 ao 44 que nós lemos. Essa história ela é narrada por um discípulo de Jesus. Quem é o discípulo? João. João escreve o evangelho, né? João escreve aqui o evangelho e ele escreve diferente dos outros irmãos, como Marcos, Lucas.
e também Mateus. Por quê? Porque João está combatendo uma ideia da época, a ideia de que Jesus não ressuscitou. Por isso que a defesa de tese no Evangelho de João é que Jesus, sendo Deus, ele se tornou homem em carne e osso, para que então se manifestasse a salvação através dele. Quando você lê o livro de João, você vai ver que o livro está revelando que Jesus chorou, Jesus teve fome, Jesus sentiu dor, que Jesus ele também dominava a natureza, que também ele dominava demônios, enfermidades e inclusive a morte. O objetivo de João é trazer a realidade que nada pode parar o Senhor Jesus, mas que ele teve uma vida ainda assim como um homem comum, que passou por dores. Inclusive é João que relata o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Então, quando nós olhamos o que João quer passar dentro do versículo, nós não vamos ficar presos somente ao milagre, porque o que João está trazendo do versículo e do texto não é uma admiração pelo milagre da ressurreição de Lázaro. O que o João está fazendo é mostrando quem Jesus é. E Jesus, ele é a ressurreição. Você vai dizer pelo menos para uns 2, 3 irmãos aí. Ele é a ressurreição. Credo. Parece que está com pouca fé, né? Pouca fé. Fala para a pessoa olhando no olho dela, assim, do seu lado mesmo. Jesus é a ressurreição. Quem foi que ele ressuscitou na passagem? Lázaro. Então, para entendermos o texto, temos que entender quem que é Lázaro. Verdade? Quem era Lázaro? Vamos lá. Quem é? Amigo, o que mais? Mais que era Lázaro. Ok. Lázaro era desviado? Lázaro era algum incrédulo? Lázaro era algum afastado da igreja? Lázaro era inimigo de Jesus? Lázaro era desconhecido de Jesus? Pelo contrário, Jesus tinha prazer de ficar na casa de Lázaro. E você vai ver que Jesus não providenciava milagres na casa de Lázaro. A ênfase aqui era o relacionamento que tinha. Marta, Maria e Jesus e Lázaro tinham um relacionamento de amizade com Jesus. Eles recebiam Jesus para relacionamento. Eles não recebiam Jesus para providências financeiras. Eles recebiam Jesus para ter comunhão com Jesus e eles não recebiam Jesus para que milagres acontecessem na vida deles. Eles simplesmente são igual aqueles crentes, né? Eu vim para a igreja sem precisar nada, eu só queria conhecer. Tipo isso. Então você vai ver que sim, há uma entrega de Maria, há uma entrega de Marta para servi-lo, para estar ali, mas a ênfase desse relacionamento familiar com Jesus era um relacionamento de amizade. Tem muita gente que quer Deus de providência, mas não quer Deus de amigo. Não quer Deus como amigo, não quer Deus para relacionamento. Então, quando nós olhamos Lázaro, nós estamos vendo aqui que João está apresentando Lázaro de uma forma muito especial, porque antes de dizer que ele estava morto, antes de dizer que ele estava no sepulcro, antes de dizer que ele precisava de um milagre, João diz quem ele era para Jesus. E é exatamente aqui que a gente encontra uma revelação poderosa da palavra de Deus. Se nós estamos falando que Jesus era amigo de Lázaro e Lázaro amigo de Jesus, significa que mesmo sendo amigo de Jesus, não lhe impede de passar por algumas tribulações.
Porque está cheio de crente que acha que veio para a igreja, então agora ele é Superman. Ele acha que não pode passar luta, dificuldade familiar, financeira. Ele acha que Deus tem que cuidar de tudo. E nós estamos falando de alguém que era amigo de Jesus e agora está experimentando a morte na sua casa. Então a primeira coisa que deve anotar é: quem Jesus ama também passa pelo vale. Meu discurso hoje não vai ser de caos, de guerra, mas de milagre. Mas você precisa entender isso, porque o que não se dá hoje, meu irmão, é encontrar gente desistindo, porque as coisas não estão saindo como ele achava que deveria sair. Se as coisas não for do jeito dele, ele para de vir para a igreja. Olha só, aprenda, meu irmão, que você mesmo sendo amado, você pode passar pelo vale, porque ser amigo de Jesus não está significando que não vai ter lutas, que vai ser ausência de luta. O que significa é que quando você tem a revelação de Jesus, ele vai estar durante a sua luta. Ah, você não entendeu não, tem 2 aleluia, 2 glória ali. Eu estou dizendo essa manhã, que ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não temerá mal algum, porque Ele está contigo. Só quem recebe faz alguma coisa dessa igreja. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Não é ausência, mas é presença. Não é ausência, mas Ele está. Quem está entendendo? Então eu preciso já entender isso aqui. Não significa que ele não me ama. Por quê, pastor? Olha o verso 5. Olha o verso 5. Quem está com a Bíblia, olha o verso 5. Vai. Não mandei fechar a Bíblia. Olha o verso 5. E eu quero dizer isso para você hoje, essa manhã. O que está escrito aí? Ei, meu irmão, Jesus te ama apesar da circunstância. A Bíblia diz: Jesus amava. Ei, meu irmão, entenda que Ele lhe ama. Pode cantar essa música, eu não gosto muito de cantar ela. Ela é bem almática, mas é uma verdade. Me ama. Pronto, acabou já. Ele lhe ama. O amor é provado, é sacrificial, é entrega, é realidade, é verdade. A ciência fala, a arqueologia prova, historiadores negar, ninguém pode negar que na cruz do Calvário em amor a nós, não tem como negar esse aqui. Ele lhe ama, mesmo com a perna assim toda. Ninguém mandou que isso é o homem de ferro aí, cheio de ferro. Diga, ele me ama. Não, para assim ser a igreja, para não falar que é a igreja do amor que não é pecado. Ele ama, mas não quer dizer ausência. Agora eu quero fazer uma pergunta. Tem alguma casa aqui, família, que Jesus ama? Então vamos trazer a revelação? Sabe essa luta aí? Ele não esqueceu de você. Pode ser que ele dá uma da tua expectativa. Todo mundo agora pensa que nem não é. Deus tem a sua forma. Então, para eu não ganhar, escute uma coisa. O silêncio de Deus não é ausência de Deus. Escreva no pode tatuar. Essas coisas ninguém quer tatuar, né? Vai, escreve. O silêncio de Deus não é ausência de Deus. Por quê, pastor? Porque a gente pode ver isso no verso 5. Ora, Jesus amava a Marta, a irmã, e também soube que ela estava se demorando. Por quê? Por que bonito? Porque pela lógica, quem ama corre. Quem ama vai atrás. Porque pela lógica, quem ama deve ser atendido imediatamente. Porque
Se você me ama, você vai me visitar na hora que eu posso. Quem ama impede a dificuldade do outro, não é assim que é a lógica? Não é assim a lógica do nosso amor? A gente trata as pessoas pelo nível daquilo que ela nos atende, na velocidade que ela nos atende? Se não atende rápido o telefone, a pessoa já fica chateada. Se não respondeu o WhatsApp, pastor, não gosta mais de mim? Sai o cão de você. As pessoas pensam que a gente ia entender ela na hora. E aí elas pensam que se a gente não atende na hora, não é amor. Então Deus está ensinando. Show perseguição. Uma coisa é a igreja inteira mandar um aniversário para o pastor. A outra coisa é o pastor ter que mandar aniversário para a igreja inteira. Como é que dá? Aí a pastor nem lembrou do meu aniversário. Não, eu sei que o aniversário do Luiz foi ontem, mas eu faço fora das datas. Não é porque eu não fui no teu aniversário que eu não te amo. Almático. Eu não apareço em muitos aniversários, mas quando está no hospital, eu estou lá, ligando. Orando. Porque as pessoas medem o amor pelo nível da sua dedicação a elas. Mas espera aí, ele ficou sabendo e ele ainda ficou 2? Até que a igreja vai entrar na maturidade que o silêncio de Deus. Se minha mãe fosse medir ela na distância, como é que... Vamos amadurecer, igreja. Vamos crescer no entendimento. Vamos amadurecer na fé. Vamos parar de ser crente mimizento. Quando as coisas não saem do teu jeito, você fica batendo o pé e rodando. A salinha das crianças não é aqui, é lá. Pode ir. Nós temos que amadurecer na fé. Não estou dizendo que vai ser fácil passar como um acidente da minha filha, que eu não tinha resposta de Deus porque aconteceu aquilo. Dentro da igreja, aqui dentro, mais um acidente junto com o Yudi. Se cortaram, quase perdi minha filha aqui e não tinha resposta de Deus. Vocês me viram não vindo pregar? Me viram parando de vir para a igreja? Pelo contrário, quando meu filho nasceu prematuro, ele ficou 40 dias na incubadora. A primeira vez que eu peguei ele foi semana. Peguei ele no colo. A gente ia para o encontro, porque a gente estava participando de um... Estava 11 e pouco da noite, até do encontro. Lá do meio do mato do Enchiro, e a gente ia até o hospital, porque bravo por ele voltar. Porque quando nós olhamos para Abraão, em Gênesis capítulo... A ação não está... Eu não vou falar não dele. Aí eu estou gerando curiosidade no povo. Satanás, quem já leu o Instagram já viu. Satanás quer impedir a bênção. Mas Deus quer saber se a bênção te teve depois. Porque tem gente que depois que chegou com o casamento destruído, aí Deus restaura, aí ele vai lá, não, tem que cuidar do meu casamento, pastor. Aí ele não vem para o culto. Então significa que a bênção estava no lugar. Porque quando Abraão ouviu a voz de Deus, Deus nunca falou sobre Isaac, nunca falou sobre sacrifício. Falou sobre o coração dele. Porque quando ele recebeu a bênção, ele poderia ser tomado por ela. Porque tem muita gente que recebe uma bênção. É um filho que não podia ter, é um casamento que não tinha. Depois desse casamento, o filho se torna o Deus dela. E nós precisamos entender que Deus está nos chamando para uma realidade de que Ele nos ama, Ele pode ficar em silêncio, mas Ele não vai atender. Não significa que o Senhor não sabe nossa circunstância, nossa situação, mas nós temos que ser como o salmista, ainda que eu passe pelo vale da sombra. A gente tem que aprender isso, olhar para isso literalmente, e Deus não está aqui para fazer do nosso jeito. Deus, nós não servimos o nosso Senhor Jesus para andar, a gente andar e Ele vir atrás. A Bíblia diz para nós, aquele que vem após mim, nega a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. A lógica do reino é, Jesus está em silêncio, mas não perdeu o controle. Jesus
está em silêncio, mas ele não se esqueceu. Jesus está em silêncio, mas ele não está atrasado. O Senhor sempre chega no tempo certo, na hora certa. Ele não se atrasa. O Senhor tem os seus planos, o propósito a cumprir. Então, há momentos, meu irmão, que Deus não vai responder imediatamente. Por quê, pastor? Porque sua resposta será mais que a sua própria expectativa. Acho que você não entendeu, não? Deus não vai responder você imediatamente. Por quê, pastor? Porque a resposta que Ele vai lhe dar vai ser maior que a sua expectativa. Acho que você não entendeu ainda não. Sabe por que você não entendeu? Porque você não ouviu ou não leu o texto que diz: eu farei muito mais, além do que você imagina e você pensa. Então Deus está preparando aquilo que vai suprir, vai fazer além da tua expectativa. Está silêncio, está demorando, mas Deus está preparando aquilo que vai lhe surpreender. Só quem crê vai se manifestar aí no seu lugar com alguma coisa, dando glória a Deus. Escuta isso, que isso é maravilhoso. É a Escritura, é a palavra, é uma realidade de Deus. Confia. Eu costumo dizer que a confiança é o travesseiro da alma. Confia e você encontra descanso. Confia. Eu sempre uso aquela analogia, quando minha mãe disse: seu pai vai lhe matar e eu estou vivo agora. Confia, uma chinelada não lhe mata, uma paulada que mata. Depende da paulada, né? Tem gente já apanhou de fio de cobre, de espada de São Jorge. Eu achava até que... Agora eu sei que São Jorge nem é nada, não. Eu achava que, poxa, ele tá lá na lua com um cavalo, lembra? E o bicho tem espada na terra. Espada de São Jorge. Tome! Baixinho e ficava até mole depois da espada. Não tinha mais nem como usar. Já apanhou disso? Minha maior indicação era a varinha de marmelo. Alguém já apanhou vara de marmelo? Pois é, olha quem você se formou, né? Coisa boa. Aqui, ó, só os vergão até hoje. Quem já apanhou de fio? Fio? Apanhei de fio do meu irmão. Eu fiz tanta raiva pra ele, meu irmão. Meu irmão é a pessoa mais... Assim, quando ele pegou o fio, ele quase matou eu com o fio. Vocês estão entendendo ou não? Vai passar. Vai passar. Você crê? No verso 23, está escrito assim, ó. Porque ele demorou 2 dias, mas ele chegou, certo? Eu preciso percorrer no texto, não vai demorar muito. Vamos lá. No verso 23 está escrito assim, ó. Jesus disse a ela: o seu irmão... Quer dizer que agora virou teóloga. É, varão? É. Quem está sem Bíblia vai ficar sem ler Bíblia. João 11, 23 está escrito assim. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ser... Quer ver só? Ao que Marta respondeu? A teóloga. Sim, Deus. Eu entendo de Bíblia. Eu estou ligado. Eu sei mais que os mestres doutorados. Jesus, imagina Jesus chegando para ela e falando assim: então, o seu irmão há de ressurgir. Aí ela, ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do... A gente querendo explicar, né? Porque Jesus não supriu nossa expectativa. Aí a gente para de entender o que ele está querendo falar para a gente. E hoje o que não falta? Os teólogos, para justificar a sua incredulidade, para justificar as suas ideias. Marta não está fora da teologia. Por quê? Porque o livro de Isaías 20, verso 19 vai explicar. E o que, pastor? Mas os seus mortos viverão. Então ela sabe que é uma ressurreição. Em Daniel capítulo 12, 2 está escrito: multidões que dormem no pó da terra acordarão. Então ela sabe
que há uma teologia aqui dos judeus de que eles vão ressurgir. No último dia, quando o Messias vier, os judeus entendem que vai ressurgir. Mas ele está falando que é nesse dia que Lázaro vai ressuscitar? Pois é, porque quando Deus não faz do nosso jeito, a gente deixa para lá. E ele está falando para hoje. É hoje que eu quero fazer na sua vida. Ela está desse jeito, porque a expectativa dela, infelizmente, essa irmã Marta, é uma expectativa limitada. Porque ela só acreditava numa ressurreição futura. Mas escute, aquilo que você acredita que é futuro, Deus pode estar fazendo é agora. Mas por que aqui é tão... Aqui incrível que é o texto. O que ele respondeu? Grifa na sua Bíblia. Ponto ênfase. Toda a história de Lázaro, que João... Por que, pastor, que ele está aqui revelando que são? Marta conhecia a promessa, mas ainda ela não tinha vivido a promessa. Ela achava que seria duro. E por que ressurreição? Por causa que Cristo, quando ele diz a palavra aqui, eu sou, é a mesma coisa que representa. Mas o que vou falar, Senhor? O que eu vou falar? Quem é o Senhor? Ele fala assim, eu? E aqui traz essa realidade, essa palavra, eu sou a ressurreição, e a palavra ressurreição, em grego é Anastasia. Essa palavra, que parte dela, Ana, é levantar novamente, estades, né? Significa ficar em pé ou ser de pé. E é bom saber, porque essa palavra significa erguer-se depois de ter caído. Essa palavra também significa voltar a ficar em pé. Então, o que é interessante nela é que quando a palavra estava falando de uma morte para uma ressurreição, eles também estavam pensando na questão da voltará a lutar. Aquele que caiu voltará a ficar de pé. Aquele que morreu volta vencido pela morte, volta depois da morte ressuscitado. Então, os judeus creem que essa palavra, quando falam ela, que foi usado, que João escreveu essa palavra, ele está falando o seguinte, que há de como se levantar outra vez. Voltarei novamente. Mas existe uma grande diferença entre viver e ressuscitar. Por quê? Porque a gente vai encontrar o que reviveu. A gente vai encontrar o próprio Lázaro que reviveu. Nós vamos encontrar algumas pessoas que reviveu. Nós usamos em português a palavra ressuscitou. Porque a filha de Jairo voltou à vida, mas ela voltou à morte. Lázaro estava morto. Ele voltou à vida, mas ele voltou. E quando ele fala, eu sou a ressurreição, depois que ele voltou da morte, não tem mais como voltar para a morte. Ele está eternamente vivo. Essa é a diferença de ressurreição. Por isso que ele diz, eu sou a ressurreição. Pode aplaudir se você quer. Eu sou a ressurreição. E isso é muito importante, porque é aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 15 e 20, as primícias dentre dos que dormem. Dentre aos que dormem. Então, Lázaro reviveu. Jesus, vou repetir. Lázaro reviveu. Jesus. E o que é isso? Jesus inaugurou uma nova vida. Ele não voltou a ser aquilo que era antes. Ele não voltou para ser o que já era antes. Ele inaugurou algo novo. A ressurreição inaugura algo novo. Por isso ele disse, eu sou a ressurreição
e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que... celebra mais, meu irmão. Já não há morte mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eles só passarão, mas ressurgirão com Cristo, porque Jesus é a ressurreição. Diga amém. Diga aleluia. Jesus é a ressurreição e a vida. Eu quero saber, tem alguém que crê nele?